a paz. Estou gravando mais um vídeo aqui. Nisso vou gravar o áudio junto para colocar num grupo, porque nos grupos de WhatsApp poucos abrem vídeos do YouTube, então eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. Amém? E esse vídeo com áudio trata-se de algo que hoje eu vejo alguns irmãos, e eu também já passei por isso em alguns lugares, onde se coloca um peso sobre a pessoa que quer servir a Deus, que teve encontro com Jesus, que teve uma transformação de vida, e alguns dizem que não pode fazer a obra, ou ficam julgando a família da pessoa porque ele está convertido, a família não, como se a conversão de alguém fosse fazer com que a família toda fosse convertida, como se todo mundo que estivesse no altar hoje, a família dele tivesse tudo convertido. E muitas vezes a família dele não está convertida, mas ele cobra isso dos irmãos. Se você investigar a maioria da família dos pastores, a não ser aqueles que já nasceram em berço evangélico e já estão na terceira geração, a maioria que está chegando agora, a maioria não está com a família toda convertida. Mas muitos cobram isso dos irmãos. Alguns estão com um casamento onde o marido e a mulher se converteram de verdade. Isso são pessoas que servem a Deus com sinceridade, mas na sua imaturidade cobram dos irmãos um casamento perfeito, onde muitas vezes o casal não está os dois convertidos, como os dois estão. E eles cobram a perfeição daquele casal que está chegando agora, onde um está convertido e o outro não. Como se o casamento deles é o padrão para todo mundo. O casamento daquele casal que os dois estão convertidos. Como se um casamento, uma casa onde um está convertido e o outro não, a culpa é do que está convertido e não do que não quer se converter. Mas eu vou mostrar nesse vídeo, e junto com esse áudio, que não é isso que a Bíblia diz. Eu quero te dizer que a culpa não é tua. Muitos têm jogado a culpa no que está convertido e não na pessoa que não se converte. Como se a culpa do outro não se converter é a culpa do convertido. Como se nós tivéssemos poder sobre a vontade do outro. Tem os maus testemunhos? Tem. Mas nem todo mundo não se converte por causa do outro que tem mau testemunho, mas sim porque a pessoa muitas vezes não quer. Ela tem desculpas, então ela usa a desculpa de sempre procurar uma falhinha aqui ou ali no outro para tentar colocar nas outras pessoas, a desculpa do porquê que ela não se entrega, porquê que ele não se converte, porquê que ele não muda, mas bota a culpa nos outros. Não serve a Deus, não busca a Deus, quando vai para viver de aparência, mas fora da igreja não tem nada vivendo para Cristo. Se falar em visitar alguém, se falar em orar por alguém, morre. Mas dentro da igreja vive uma aparência de santo ou de santa. Perto dos pastores da liderança vive uma aparência de santo ou de santa. Nós não somos chamados para viver de aparência. E daí muitas vezes parece que a culpa é do que está convertido e não dessa pessoa que vive de aparência. O convertido não vive de aparência, ele tem falhas, ele tem lutas, ele tem perseguição, ele tem aflições, e o convertido verdadeiro ele não esconde isso de ninguém. Ele mostra quem ele é, porque ele sabe quem ele é diante de Deus e ele sabe quem está vendo ele. O que tem uma aparência de santão demais, se esconde da aparência, ele não mostra suas falhas, ele não fala das lutas que ele tem, ele vive uma perfeição que muitas vezes não chegou, mas não faz a obra também, que vive de aparência. Então eu vou te mostrar alguns textos na Bíblia onde vou te mostrar que você não é o culpado dessa pessoa que está contigo, teu marido, tua esposa, teus filhos não se converterem, se você realmente se converteu. Tem o tempo para essas pessoas se converter? Tem pessoa, todo mundo vai se converter porque você se converteu? Não. E eu vou te mostrar na Bíblia hoje sobre isso, porque tem muita gente sofrendo, sendo acusados dentro da igreja por pessoas imaturas espiritualmente, com falta de entendimento bíblico, com falta de ler mais a Bíblia, acusando a não conversão de outros irmãos, culpando os que são convertidos, quando o livre-arbítrio e a escolha é da pessoa e não é de quem é convertido. A salvação individual continua sendo e sempre vai ser. Deixa eu ler um texto aqui.
Deixa eu abrir aqui. Lucas 17 diz assim, Jesus falando. Ele começa lá no 31, ele está falando do dia do juízo. Ele está falando do arrebatamento. Ó, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos, porém, que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E eles lhes disse, onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Jesus não disse, eu vou cobrar daquela pessoa que está na cama deitado com o outro, vai ficar os dois, porque é culpa dele o outro não subir. Jesus não está falando isso, ele disse que vai estar dois numa cama, e como eu já disse para alguns irmãos, não está falando de dois homens nem duas mulheres, porque se for dois homens e duas mulheres, vai ficar os dois. Porque com certeza estarão na homossexualidade na situação. Ele está falando de noite. Por quê? Porque vai ter parte do mundo que vai ser noite. Vai ter parte do mundo que vai ser dia, vai estar dois no campo. Vai ter parte do mundo que vai ser dia, vai estar duas pessoas moendo, trabalhando no moinho. Então, há situações onde pessoas vão ser pegas de surpresa e pode ser casal, pode ter vivido uma vida conjugal, mas um é salvo e o outro não é. E Jesus não está dizendo que vai culpar o que é salvo pela culpa do outro. 2 Timóteo 2, deixa eu achar aqui o texto agora. 2 Timóteo 2, no versículo 15, Paulo está falando, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo não está falando para Timóteo que ele tem que estar perfeito em tudo, mas ele tem que estar aprovado diante de Deus. Ele tem que ter uma vida, um bom testemunho. Ele não está dizendo que ele tem que ter, o casamento dele tem que estar perfeito, né? Que a mulher dele tem que estar convertida, e outras coisas mais, para fazer a obra de Deus. Em outro contexto, Paulo vai falar que o presbítero tem que ser marido de uma só mulher, mas eu vou chegar nesse contexto já. O manejar bem a palavra também não é curso de teologia, como eu já falei em outros vídeos, mas aqui está falando de apresentar a Deus aprovado, tem um bom testemunho, tem o que testemunhar para os irmãos. Não estou falando só de casamento. Muita gente tem um casamento abençoado, aparentemente, mas passa a perna nos outros, lá fora. Então não está aprovado aqui, não está falando apenas de casamento. Deixa eu ver aqui, Mateus 25, quando Jesus, ali fala da parábola das 10 virgens, e 5 são prudentes e 5 são nessas ali, tolas, conforme a versão. Jesus não chega dizendo para as 5 que eram prudentes, estavam as 10 juntos, daí depois as 5 foram buscar o óleo. Jesus não chegou dizendo assim, vocês vão ficar porque vocês não ajudaram as outras 5 a ser salvas. A culpa de ter faltado óleo na vida das outras 5 é de vocês. Jesus não chegou dizendo nada disso. Aqui está falando do noivo, o noivo é Jesus. Hoje muita gente está culpando um salvo na família de os outros na família não ser salvo por causa daquele que é salvo. Ele buscou a salvação, ele se entregou, ele se rendeu, ele mudou, negou a si mesmo para fazer a vontade de Deus. E o resto da família não quer, e o culpado é ele. O culpado é o que busca Deus, o culpado é o que realmente quer fazer a vontade de Deus, e os outros não querem, daí a culpa é do que quer. Isso não é bíblico, isso é falta de conhecimento da palavra de Deus. Tem um outro texto onde Jesus fala, que eu não vou colocar aqui, mas depois eu vou botar na edição do vídeo, onde Jesus fala que aquele que não aborrecer pai, mãe, sogra, filho, filha, esposa, não é digno dele. Por quê? Porque vai ter situações aonde Deus vai te mandar fazer algo, vai mandar você fazer ir em alguma direção. E muitas vezes a tua família que não está convertida, pai, mãe, pode ser esposa, pode ser filho, não vão concordar. E daí você vai ter que escolher entre obedecer a Deus
ou agradar a tua família. Tu vai ter que escolher entre fazer a vontade de Deus ou a vontade da tua família. E se tu quiser fazer a vontade de Deus, tu vai ter que aborrecer essas pessoas, vai ter que deixar essas pessoas descontentes para fazer a vontade de Deus. Infelizmente hoje eu vejo pregações onde estão preocupados mais em agradar a família que não quer servir Deus, agradando lobos, agradando cabritos, e deixando as ovelhas que realmente querem Deus para morrer sem conhecer a palavra. Aqueles que realmente querem Deus vão ficando de lado por culpa dos lobos, dos mercenários, dos que querem pregar um evangelho light, um evangelho que agrada aos ouvidos, um evangelho que enche a igreja, mas não são todos que estão ali realmente querendo Deus. Eles querem um evangelho fácil. Não estou falando de doutrina de igreja, não estou falando de usos e costumes, estou falando de uma palavra que confronte todo mundo e que não fique, que confronte todos de igual maneira, não que fique agradando todos para que todos venham para a igreja. Porque só permanece seguindo Cristo quem realmente quer a verdade. Quando cortar o pão e o peixe, aqueles que não querem Cristo, querem só o milagre, a bênção, vão embora. Então Deus não nos chamou para encher a igreja. Deus chamou para pregar a verdade, para confrontar, para mostrar como é que está a vida de cada um diante de Deus. Não estou falando para julgar, para apontar Deus, estou falando para pregar a verdade. A verdade que mostra como é que está o coração de cada um. Muita gente está colocando sua felicidade, as suas alegrias em homens, em coisas da terra, nas coisas materiais, nas suas vaidades, alguém te dá um parabéns. E acham que são salvos. Por que muita gente, às vezes, quando o marido vai embora, quando a mulher vai embora, se desespera? Porque o coração daquela pessoa não está em Deus, o coração daquela pessoa não foi 100% liberto das coisas desse mundo. Ah, então está dizendo que tem que ficar feliz quando a pessoa vai embora? Não estou falando disso, estou falando que se a pessoa realmente ela encontrou Cristo, a felicidade dela foi colocada no coração de Deus, está nas mãos de Deus, o coração e a vida dela, ela não vai se desesperar porque alguém abandonou ela, porque as expectativas daquela pessoa não estão mais em pessoas, não está mais em pessoas, mas sim em Deus. Ela não coloca mais a sua alegria e as suas esperanças nas atitudes de pessoas, mas sim em Deus, e sim em Jesus. Quando a pessoa está dependendo das vaidades humanas, do que esse ou aquele acha, do que ciclano ou beltrano fala, ela entra em depressão, ela se magoa, ela se ofende. Por quê? Porque ela depende do que os outros acham dela, daquilo que as pessoas falam dela, de um parabéns, de uma lembrança, de um presente. Por quê? Porque o coração não está em Deus. Ela não é feliz em Deus. Então é impossível fazer uma pessoa assim ser feliz, se ela não estiver em Deus, se ela não estiver com a vida nas mãos de Deus, se ela não tiver tido um encontro com Deus, se ela não tiver sido regenerada, se ela não tiver nascido de novo. É impossível uma pessoa assim ser feliz. Ela pode ter tudo no mundo e ela nunca vai ser feliz. Pode ser a pessoa melhor que estiver ao lado dela, ela nunca vai ser feliz. Porque vai faltar o principal, vai faltar Deus na vida dela. A hora que o negócio apertar, Deus não vai estar ali porque ela não se rendeu a Deus. Deus, por misericórdia, dá uma chance, que é diferente de Deus estar ali concordando com tudo. Que muita gente confunde isso. Então, se você ler Mateus 25, eu não vou ler o texto todo aqui, da 25:1, das 10 virgens, Jesus não vai culpar as 5 que são prudentes pelas 5 que são nécias, que não quiseram. Estavam as 10 no mesmo lugar, mas 5 preferiu não vigiar, 5 preferiu não guardar o óleo. 1 Coríntios 7, Paulo fala assim: por que quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, e um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Paulo não está dizendo que ele era casado, Paulo está dizendo, se alguém quiser ficar solteiro ou viúva, assim como eu, não deixa claro se ele era viúvo, mas solteiro com certeza era. E ele deixou de fazer a obra, ele deixou de liderar a igreja, ele deixou de ser um missionário. Na época disseram para ele que ele não podia fazer a obra porque ele era solteiro, porque ele não tinha uma mulher. Não. Deus chamou ele e ele foi fazer a obra, ponto final. Ele nem obrigava a casar e nem obrigava a ficar solteiro. Era uma escolha de cada um, se cada um tinha em si mesmo como se conter. Se a pessoa realmente se satisfazia em si mesmo. Ela era feliz desse jeito, amém. Se ela precisava ter alguém do lado dela, e se fosse para andar por aí de bailão em bailão, como está nos dias de hoje, então era melhor casar e fazer a obra de Deus.
Agora, se não consegue ficar, se consegue ficar sozinho como o apóstolo Paulo, depois de ficar viúvo ou solteiro, fique e vá fazer a obra. Ninguém pode te julgar por isso. Hoje há lugares que não, o pastor, ele não pode fazer a obra se ele não tiver a mulher do lado. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Há uma seita aí que está no mundo há séculos, onde os líderes não podem casar. E olha a vergonha que acontece naquela igreja, porque eles não se casam. Porque eles botam uma regra para todo mundo e ninguém lá pode casar. Daí tem os que conseguem se conter e tem os que não conseguem. Daí acaba acontecendo aquele monte de bobagem da igreja. E já chega na igreja evangélica, estão querendo obrigar todo mundo a ser casado para fazer a obra. E a Bíblia também não diz que é obrigado. Paulo não diz que era obrigado a todo aquele que faz a obra a ser casado. Tanto que Paulo, ele não era casado. Ele liderava a igreja, ele dava ensinamentos, todos os fundamentos da igreja, tanto para casamento, como para solteiro, como para viúvo, como para jovem, para ancião, tá tudo nas cartas de Paulo. E ele não era casado, e ele dava ensinamento para os casados. Mas muitos irmãos dizem, não, como é que tu vai aconselhar um casamento se tu não for casado? Se tu estiver cheio do Espírito Santo, se tu é alguém temente a Deus, com certeza Deus vai te dar sabedoria para aconselhar os casados. Claro que uma pessoa que é casado, que tem uma vida, que já é casado, tem um marido, ou tem esposa, que tem uma vida de casado há muitos anos, tem uma experiência da vida, do que ele vive na prática, de lutas que ele passou, ele pode ensinar. Mas se a pessoa não tem essa vida, essa experiência de casado, mas ele tem o Espírito Santo tem mais sabedoria que todos os casados do mundo para ensinar qualquer casal, qualquer seja casado ou seja solteiro. Ou vai dizer que o Espírito Santo também tem que casar para ensinar alguém agora? Então é muita coisa sendo colocada que a Bíblia não diz. Não sou eu que digo se a pessoa é obrigada a casar ou não. Se ela consegue viver bem uma vida santa, temente a Deus e tem um bom testemunho, quem sou eu para dizer que ela é obrigada a casar para fazer a obra? Onde é que tem autoridade na Bíblia te dizendo que você pode fazer isso para alguém que ser um líder de uma igreja, ele tem que ser casado? E quem é que te deu autoridade na Bíblia para dizer que se a pessoa, se ele é casado, ele é menos de Deus porque a mulher não se converte? Ou porque o marido não se converte? Eu vou te mostrar na Bíblia que a Bíblia diz o contrário sobre isso. Porque tem muita gente hoje dentro da igreja com peso na consciência, se sentindo culpado porque a família não se converte, e a culpa é porque as pessoas têm livre-arbítrio. E elas não vão para Deus porque elas não querem, porque elas não se rendem, elas querem fazer as vontades delas, elas querem correr atrás dos sonhos dela e não fazer a vontade de Deus. Porque na realidade a maioria das pessoas já tem os próprios sonhos ainda, elas querem conquistar coisas na terra, elas não estão preocupadas em ser salvas, não estão preocupadas em fazer a vontade de Deus, elas estão preocupadas em fazer as suas próprias vontades, por isso elas não se rendem. Daí o que se rendeu muitas vezes nesses ministérios onde falta sabedoria, não estou dizendo que todos não são homens de Deus, alguns são, mas falta sabedoria, falta entendimento, foi coisas passadas de geração em geração nos últimos séculos no protestantismo, como se um líder que não é casado, ou que é casado mas a mulher ou o marido não quer Deus, ele é menos santo porque aquela família não se converte, porque aquela família não quer fazer a vontade de Deus. Onde é que está isso na Bíblia? Como Jesus citou Ló, aliás, a mulher de Ló. Ló deixou de ser salvo porque a mulher dele que ficou olhando para o mundão lá para trás, porque ela estava perdendo. Não, a mulher virou uma estátua de sal lá no deserto, porque ela não queria, ela não deu ouvido para a direção que Deus deu através dos anjos, que era para sair dali e não olhar nem para trás, era para fazer a vontade de Deus. Ela ficou olhando para trás, ficou olhando para as coisas que estavam lá no mundo, que atraiu ela ainda, porque era isso que realmente estava no coração. Muita gente está dentro da igreja, vivendo de aparência, e não vai fazer a obra porque está olhando para as coisas no mundo que ela queria ter, que ele queria ter. Então ele fica no meio termo, nem anda nem desanda, nem faz a necessidade, como diz o ditado do mundo, e nem desocupa a moita, desculpa a palavra, mas essa é a verdade. Daí fica empacando a vida de quem quer fazer a obra. E daí a igreja, muitas vezes sem sabedoria, também não deixa aquele líder ou aquela pessoa que tem chamado, aquela mulher ou aquele marido que tem um chamado, fazer a obra porque a família não quer ir junto. Onde é que está na Bíblia dizendo que quem tem chamado, quem foi escolhido por Deus, ele depende da família para fazer a obra de Deus? Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, ele escolheu, capacitou eles e enviou os 12 sozinho. Depois teve uma parte onde enviou 70. Não diz ali que ele enviou a família junto, porque a família tinha que estar junto naquela missão. Ele preparou os discípulos. Pedro tinha sogra, daí Jesus foi lá, curou, e não disse, a sogra depois saiu atrás de Pedro nas missões.
Cada um fique conforme o seu chamado. Agora não fique cobrando do outro um chamado que é teu. Se tu tem um casamento abençoado onde tua esposa ou teu marido fazem a obra, tem a mesma visão, tem o mesmo entendimento, amém. Glória a Deus por isso. Agora tu não fique cobrando de alguém onde a família não tem a mesma maturidade, não tem a mesma entrega, como se aquele que se entregou não possa fazer por culpa do resto da família que não quer. 1 Coríntios 7 diz assim, ó, lá no 3 ainda com o mesmo texto. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Hoje eu vejo alguns irmãos dizer que a pessoa não pode casar com descrente. E daí se os dois chegam na igreja, a mulher se converte e o marido é descrente, ela não pode se converter porque o marido não quer Deus? Ela não pode seguir Deus? Mas se ela se converter e o marido consente ficar com ela, a Bíblia está dizendo que não pode deixar. A mesma coisa vale se for o marido que se converte e a mulher não. Não pode deixar. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Não está dizendo para abandonar. E também não está dizendo que não pode casar com alguém que não seja cristão. Desde que consinta, desde que concorde, desde que haja amor. Amém? 15. Mas se o descrente se apartar da parte, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás do teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás da tua mulher? Tem muitas igrejas que parece que o culpado da salvação daquela pessoa é do marido ou é da esposa. A Bíblia está dizendo que quem salva não somos nós, não é nem o marido, nem a esposa que salva o marido, não é a esposa que salva o marido, nem o marido que salva a esposa. É salvação individual, é livre-arbítrio. Se os filhos não querem se salvar, é culpado do pai e da mãe. Se o pai e a mãe viveram uma vida santa, se entregaram a Jesus, mas os filhos não querem, é livre-arbítrio. E assim cada um ande como Deus lhes repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Um homem que liderou a igreja, que ensinou fundamentos tanto para casado como para solteiro e não era casado. E tem muita gente hoje dentro da igreja se sentindo culpado, com peso na consciência, porque o marido não vai para a igreja, porque a mulher não vai para a igreja. E tem líderes falando que então a culpa é daquele irmão que não dá testemunho, como se todo mundo soubesse o que passa entre quatro paredes entre um casal. Tu não sabe o que está no coração de cada um na sua casa. Por que a outra pessoa não se converte? Deus sabe o que está no coração de cada um. Quem se entregou, quem não se entregou. Por que um se entrega e o outro não? Como eu disse ali, Jesus não culpou nenhum daquelas pessoas ali porque o outro não se converteu. Porque a salvação individual é cada um vai prestar conta de si. No dia do juízo ninguém vai poder. Eu não vou poder dizer assim, ó, eu não me salvei porque fulano me atrapalhou. Não tem isso na Bíblia, não tem essa desculpa na Bíblia para quem não querer Jesus, para quem não obedecer a Deus. Mas eu vejo lideranças botando um peso sobre irmãos e irmãs que têm desejo de fazer obra, têm desejo de fazer mais pelo reino de Deus. Mas como o casamento não está bem, como às vezes a família não se entrega para Jesus, os filhos não se entregam, porque são rebeldes, porque não obedecem, e a Bíblia diz que nos últimos dias ia ter isso, pais, os filhos se rebelar contra os pais, os próprios filhos iam entregar aos pais, e daí a culpa é dos pais? Não é não, irmão. Nos últimos dias as coisas não vão ser bem como eram lá no começo. E nós estamos nos últimos dias. Pessoas vão se rebelar, pessoas vão entregar aos próprios pais. Quando o negócio apertar, quando começar a tribulação para valer na terra, os próprios filhos que não são convertidos vão entregar o pai e a mãe para eles não morrer. Então, eu não vou poder dizer que aquela pessoa não é salva porque o filho entrega o pai, porque a filha entrega a mãe. Aquele pai e aquela mãe vão morrer salvos, mas aqueles filhos é meio difícil. Então, pare de pregar o que a Bíblia não diz. Pare de cobrar dos irmãos o que a Bíblia não cobra. 1 Coríntios 7, deixa eu ver. Acho que era isso mesmo que eu ia falar ali. Aqui ó, quando fala de liderança da igreja, convém, Paulo ainda falando para Timóteo, capítulo 3, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, mas de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Vou lá no 6, não neófito. O que é neófito? É do grego neófitos. Quer dizer o que? Uma pessoa recém-convertida.
chegou agora, ele não tem entendimento na palavra, então ele não tem sabedoria. Ele não está dizendo que tem que ser casado. Ele está dizendo que se for casado, seja mais de uma só mulher. Por quê? Porque Paulo não era casado. Mas se for casado, então ele tem que ser uma pessoa fiel. Ele tem que ser uma pessoa que tem um bom testemunho de alguém que é fiel à esposa ou fiel ao marido. Não pode ser uma pessoa que chegou agora e não tem bom testemunho em nenhuma das áreas e quer liderar uma igreja. Então ele não tem maturidade e nem sabedoria na palavra para poder liderar aquela igreja. Paulo era solteiro, era maduro e ele podia cuidar em todas as áreas da igreja, podia ensinar todas as áreas da igreja, para jovem, para ancião, para mulher, para viúva, para marido, para mulher, para casal. Ele não disse que um solteiro não podia ensinar, ele está dizendo que se for casado tem que ser marido de uma mulher, e se for recém-convertido não pode, ele tem que amadurecer. Jesus não pegou os discípulos, escolheu eles e já enviou eles na missão, e primeiro ensinou, capacitou eles, foi, né, botando eles na prática, na teoria e na prática, para que eles fossem preparados para a obra. Não foi do dia para a noite. Então, para liderar uma igreja, sim, daí eu concordo que não pode, se ele é casado ou se ela é casada, o testemunho deles tem que estar de acordo com a palavra. É um casal. Agora, se ele é solteiro, não está dizendo que ele é solteiro e não pode cuidar de uma igreja. Se ele é maduro espiritualmente, se ele tem sabedoria na palavra, se ele está cheio do Espírito Santo, a Bíblia não está dizendo que ele não pode cuidar de uma igreja. Tanto que Paulo fez isso. Ele era solteiro, no mínimo, para não dizer que ele era viúvo, porque ele não afirma que era viúvo. E ele cuidou, escreveu todas as cartas que são fundamentos para a igreja hoje. Não pare de jogar sobre irmãos e irmãs que são sinceros na fé culpas que eles não têm, porque a família não se converte. Se aquela família vai se salvar ou não, é eles e Deus, eles vão prestar conta a Deus no dia do juízo, por que não se converteram. Mas não podemos culpar os irmãos que estão entregues a Deus por uma família que não quer Deus, por um filho, por uma mãe, por um pai, por um primo que não quer Deus. Ou vai me dizer que a Bíblia diz que toda a tua família vai se converter? Que se toda a família fosse converter, naquele texto que eu li lá onde Jesus disse que ia estar dois numa cama, teria que ficar os dois então. Porque um ali se salva e o outro não. É um casal. E por que os dois não foram salvos então? Porque tem o livre-arbítrio, tem a escolha de cada um. Tá bom, irmãos? Então o vídeo e o áudio de hoje é isso. A culpa não é sua. Se você tem uma vida temente a Deus, que vive tentando melhorar para tentar fazer a vontade de Deus, e o resto da tua família não quer, a culpa não é tua. Não dê ouvido para as bobagens que muita gente que não tem entendimento na palavra fala. Às vezes a pessoa até é um homem ou uma mulher de Deus, e fica falando bobagem porque não tem sabedoria. Que vão se aprofundar mais na Bíblia, vão ler a Bíblia. É menos diploma e mais Bíblia. É menos achismo e mais Bíblia. Menos a minha opinião e a tua e mais Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos ver o que a Bíblia diz sobre esses assuntos, antes de ficar falando bobagem, antes de ficar cobrando os irmãos, coisas que a Bíblia não está dizendo. Isso é em vários assuntos, não só na parte do casamento e salvação. Tem vários assuntos hoje que muitos irmãos pregam bobagem por não ler a Bíblia. Mas a gente vai continuar fazendo os vídeos aqui e áudios para que a gente venha trazer mais conhecimento, mais entendimento para os irmãos. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, amém.